Rapaziada, a parada é o seguinte, o Antony tava jogando no Manchester United e lá ele tava um fiasco, não conseguia jogar bem nenhuma partida, ele era atacante, ficou praticamente um ano sem marcar, sem contar que ainda o menino virou piada, só que aí apareceu o Betis na vida dele, time da Espanha de menor expressão, era uma boa pro Antony se transferir, e eu vou te falar, foi a melhor coisa que ele fez da carreira dele, porque no Betis o Antony se tornou o bicho, ele tá jogando muito, botando medo em geral e é um dos melhores jogadores do campeonato espanhol. E hoje nós vamos reagir a isso daí. O vídeo é do canal do Gustavo Mar. Antony Prime 2025. No futebol, a linha entre ser chamado de promessa e ser rotulado como decepção é muito fina. Um jogador pode sair do topo da carreira e de repente cair em um limbo onde poucos conseguem voltar. Rápido, e foi exatamente isso que aconteceu com Antony. Após uma contratação milionária pelo Manchester United, as expectativas eram altíssimas, mas com o tempo vieram as críticas, os problemas extracampo e a falta de impacto no time inglês. O que era para ser uma ascensão ao topo se transformou em um pesadelo. Problemas pessoais, baixo rendimento em campo, Antony não correspondeu às expectativas, mas como no futebol nunca é tarde para uma redenção, Antony encontrou um novo recomeço no Real Betis, um empréstimo que muitos encararam como o início do fim da sua trajetória no futebol europeu, mas que E pro Betis foi a melhor coisa que o Antony fez da vida dele. Ele tinha que sair do United. Não dava pra ficar lá, cara. Um ano sendo criticado, ficando só no banco, era sem condições. Tinha que sair urgente. na verdade, pode ser o renascimento da sua carreira. Bola ajeitada pelo meio, sobe e afasta o Aramburu. A sobra do Antony! Antony dando sequência ao seu bom momento. Ótimo momento. Imagina só, o pessoal do Manchester United vendo ele deitando e rolando no Betis. É loucura, tá? Os caras devem ficar bravos pra caramba. Quando o Manchester United pagou 95 milhões de euros para tirar Antony do Ajax em 2022, a mensagem era clara. Eles acreditavam que estavam trazendo um dos futuros craques do futebol mundial. Um jogador rápido, habilidoso e com um repertório de dribles que poderia desequilibrar qualquer defesa. Pior é que todo mundo pensava isso, né? Ele tava jogando muito no Ajax. Na Copa, todo mundo queria o Antony no lugar do Rafinha, então não foi só o United que pensou isso, foi todos nós. Só que lá não deu liga. De fato, o início foi promissor. Marcou um belo gol logo na sua estreia contra o Arsenal, mostrou personalidade em jogos importantes. Chegou e metendo parecia gol que no poderia clássico. justificar um investimento absurdo feito pelos Red Devils. Mas com o passar do tempo, os problemas começaram a aparecer. O jogo previsível, a falta de evolução tática e as atuações apagadas fizeram as críticas aumentarem. O que era para ser um jogador decisivo virou alvo de piadas na Premier League. E para piorar, Antony ainda enfrentava polêmicas extracampo, que abalaram ainda mais sua confiança e sua posição dentro do time. Ele se envolveu em brigas e conflitos com sua ex-mulher que atrapalharam sua carreira. O brasileiro foi afastado por um período, e quando voltou, já não era mais o mesmo. O técnico Erik ten Hag, que havia apostado tudo nele, já não via mais Antony como uma peça fundamental do time. Seus minutos em campo diminuíram, e com novas contratações chegando, a paciência do clube acabou. O Manchester United precisava tomar uma decisão, insistir ou tentar recuperar parte do investimento. O negócio é o seguinte, quando envolve problema pessoal na vida dos atletas é muito difícil conciliar, porque eles não têm tempo. A real é que eles ficam mais no clube, mais com os jogadores, do que na própria casa dele. E se tá afetando a vida pessoal dele, provavelmente vai afetar o desempenho dentro de campo. Foi isso que aconteceu com o Antony, muito problema. O cara já não tinha mais nem cabeça para jogar futebol. E quando entrava péssimo, tava descontrolado, arrumando briga. O Antony tava louco pra caramba também lá no Manchester United. Então era o fim mesmo, não tinha mais clima para ele ficar no United. Foi aí que surgiu o Real Betis, um empréstimo que, para muitos, parecia apenas uma tentativa desesperada de salvar a carreira do jogador. Mas o que ninguém esperava era que esse empréstimo não seria um recomeço qualquer, mas sim a chance de Antony finalmente mostrar ao mundo do que ele era capaz. Desde os primeiros treinos, Antony parecia um jogador mais leve, mais confiante. O ambiente no Betis era diferente do que ele viveu no Manchester United. Falando em ambiente do Manchester United pro Betis, eu vou te contar. O United também tá virando um cemitério de bons jogadores. Todo mundo que passa por lá morre o futebol do cara. O Casemiro chegou lá, já tava matando o futebol dele, agora ele deu uma reacendida. O próprio Cristiano Ronaldo, pô, já tava começando a ser banco no Manchester United. Todo mundo que passa por lá não consegue jogar bem. Aí tem uma lista com vários jogadores. Ainda tem o Sancho também, a mesma coisa aconteceu. Quando ele voltou pro Borussia, jogou bem. Vem pro United, joga mal. Quase toda a promessa que chega no United, joga mal. Menos pressão da mídia, mais liberdade em campo e um técnico que confiava no seu talento. E logo na estreia, ele já mostrou serviço. Contra o Atlético Bilbao, em menos de 15 minutos, Antony iniciou a jogada do gol,
mostrando que estava pronto para dar a volta por cima. Corte, a recuperação, o Bakambu colocou a frente agora na velocidade com o Antony. Ele vai buscar, dentro da grande área. Acompanha a marcação, ele vai tentando limpar, bateu pro gol na sobra, o Isco! Gol! Isso daí na estreia, né? Já chegou como? Chegou bem, pô, participou da jogada do gol. Depois, ele fez algumas boas jogadas. Antony na finta do corpo. Deixou o marcador. Olha o passe do Antony pra batida. No final, o Real Betis empatou com o Bilbao em 2-2, mas Antony mostrou que a coisa seria diferente. Não é à toa que ele foi eleito como o melhor jogador em campo, vencendo o prêmio MVP. Isso que ele nem fez gol na estreia, tá? Mas ele participou de um monte de jogadas e já foi eleito o melhor em campo. Nos jogos seguintes, ele continuou evoluindo. Contra o Gent pela Conference League, Antony novamente jogou muito bem e até marcou gol. Olha só o que ele aprontou. Ajeitando, próximo do bico da grande área, clareou, bateu! Savali, Antony, escapa de dois, tem espaço e bate! Gol! Loucura, tá? Do nada o Antony virou o Robin, cortou pro meio e um abraço. A outra já passou perigosa, o goleirão salvou e nessa daí não teve chance pro goleiro. Antony Prime. É o GOAT, né? A partida terminou em 3-0 para o Betis. O jogo seguinte foi contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Ele mostrou aquele mesmo futebol rápido e agressivo que o destacou no Ajax, e até marcou gol, o seu segundo com a camisa do Betis. Tem que fintar pro lado direito, tem espaço Isco, bota a bola em profundidade, vem cruzamento, sobrou, pode matar direto daí! Deixou um espacinho na brecha, toma ali. É gol brasileiro, Antony! É o primeiro dele no... Isso daí também é uma loucura, né? O cara tava lá no United e nada dava certo. Chega aí no Betis, parece que tudo dá certo. Ele tá na área, a bola sobra no pé dele, ele acha um espaço. Ele corta pro meio, bate e é gol. Se ele faz a mesma coisa no United, eu te garanto, isso daí não ia dar bom. Real Betis Balompié. Apesar disso, o Betis perdeu por 3-2, mas o brasileiro foi novamente eleito como o melhor jogador em campo pela La Liga. Em pouco tempo, Antony passou de um jogador desacreditado para um dos destaques do Betis. Os torcedores, que no início estavam céticos, começaram a ver nele um reforço de peso para a temporada. O Antony Prime 2008 está de volta. Contra o Real Sociedad, ele fez uma de suas melhores partidas. Primeiro, ele sofreu um pênalti, que foi desperdiçado pelo Betis. Depois, fez algumas boas jogadas e marcou gol. Johnny, ele faz o passe pro Antony, tá dentro da área, batida, cruzado, o Fernandes. Quando a fase tá boa, até a direitinha do Antony funciona. Vai achando que é só pra subir no ônibus. Não chega! O cara virou até ambidestro, meu. E vai sair em velocidade agora o Betis. Antony já tirou bem a marcação pro Jesus Rodrigues. É o mano a mano. Veio o cruzamento, jogada ensaiada lá pra segunda trave, a bola ajeitada pelo meio, sobe e afasta o Aramburu. A sobra do Antony! Gol! É o GOAT. É o La Cabra. Em seguida, o brasileiro continuou jogando bem, criando chances e até deu uma assistência na partida. No final, o Betis venceu por 3-0 e ele novamente foi eleito como o melhor jogador em campo. Contra o 3 partidas sendo MVP. O jogo dele foi na Conference League contra o Vitória Guimarães nas oitavas de final. O brasileiro fez uma partida insana. Além de dar uma assistência, também marcou gol. Se liga só. Antony again, similar position from which he scored from, and he's gone away again, but this time tees up Isco. He's got it as well. Support arriving to his left-hand side. Antony carries and goes for it and scores and shot. Mais uma partida sendo o homem do jogo, pô, deu uma assistência e fez um gol e outra coisa. Essa duplinha entre Antony e Isco dá muito bom, é 2 jogadores que deita, cara. O Isco jogou no Real Madrid, cara, tem uma carreira invejável, pô, jogou com os melhores, ele não é bobo não, o Isco joga muita bola ainda. Betis now are on course for the quarterfinals. Had support, but didn't need it. O camisa 7 passou por um período sem balançar as redes, mas o time continuou jogando bem, e o carinho da torcida continuava gigante. Não é à toa que ele vive dando autógrafos e tirando foto com os torcedores do Betis. Uma vez, uma torcedora deficiente que teve uma reação inesperada, mas Antony soube conduzir bem a situação com muito respeito.
Leire, mira para acá, mira, Leire. Linda. Te quiere dar un beso. De volta aos gramados, na 32ª rodada da La Liga, o Real Betis enfrentou o Girona e o brasileiro novamente balançou a rede. Já vamos saber como fica a situação de verdade. Olha o Antony chegando, finalizando de primeira! Direitola, tá? Gol! Meteu numa tatuagem nova ali no pescoço. Só que o mais especial até aqui aconteceu no jogo contra o Espanhol. Antony estava jogando muito bem, mas a partida não estava fácil. O Espanhol dentro de casa abriu o placar e o Betis só conseguiu empatar aos 85 do segundo tempo após uma linda jogada de Giovanni Lo Celso. Porém, o melhor ainda estava por vir, porque Antony, conhecido como La Cabra pelos torcedores do Betis, não queria voltar para casa com o empate, e no último lance do jogo, ele fez isso. Es Antony el que desde el lateral va a encarar. Antony desde la bicicleta, sale hacia afuera, busca la rosca. Nossa! É o seguinte, aí podia ser o melhor goleiro do mundo que não tinha como buscar essa bola. E o Antony, muita frieza. Você ouviu, né, o que ele falou? Era o último lance da partida, pô. Tava aos 90 e tanto do segundo tempo. Ele catou essa bola, cortou pro meio e toma na gaveta. Que gol foi esse, meu? Desde el lateral del área, Olha entrando isso. por la derecha, A curva da bola. sale por el piquito y en el día de la madre se saca la Nossa, madre de golaço. todas las roscas para dibujar la... Um golaço que deixou os fãs de futebol malucos. É gratificante ver a volta por cima do Antony. Torço para que ele brilhe cada vez mais. Merece muito uma vaga na seleção. Se esse cara não for chamado para a seleção, aí já é molecagem. Tá jogando muito. Essa saga do Antony Prime me alegra muito. Esse cara merece essa felicidade depois de passar anos no cemitério United. Brilha, iluminado. E Antony. Mas falando sério, quem é brasileiro não tem como, pô. Fica feliz pra caramba com o Antony. Lá no United tava sendo esculachado, tirado pra nada. E no Betis ele deu a volta por cima. E eu vou te contar, o homem tá jogando muito. Vai merecer uma vaga na seleção. Sem contar que agora nosso treinador é nada mais e nada menos que o Ancelotti. Vocês acham mesmo que o Ancelotti não vai ver o Antony? Pô, o Antony vai estar na mão de um dos melhores treinadores do mundo. Pode ter certeza que o Ancelotti vai arrumar a casa. E provavelmente nosso Antony Gold Prime vai estar na seleção. E espera Isco, e espera el Cucho, que bien, que bien, que bien. Se ele continuar jogando do jeito que tá, não tem como não ir, né? Puede golpear con la zurda, como la puso Lo Celso, ahí está Isco, feliz con una pérdida. La ayuda Unai Gómez, balón filtrado de Antony, balón para Johnny Cardoso, tapado abajo Unai Simón. Para que pueda encarar, desafiar, retar a Diego Rico, la pone en la corona del área, mira que lee a la perfección la acción, consigue sacarla hacia adelante, Antony superando a Rico, Olha Antony isso. superando a Derete, sigue Fileirando geral. Mateo dos Santos acercándose a ese rincón del coliseo, rompe centro, va a encontrar a Isco, ¿dónde Isco? ¿Dónde Isco? ¿Dónde Isco? Olha o Isco também jogando bola, hein? Que duplinha, cara. Ele meteu o quê? O Iluminado? Desde a chegada de Antony, o time do Real Betis teve apenas 3 derrotas na temporada. Em 20 partidas, foram 14 vitórias e 4 empates. Até o momento, nessas 20 partidas, foram 7 gols e 4 assistências de Antony pelo Real Betis, totalizando as participações diretas em gols da equipe. Se olharmos o boletim de Antony no SofaScore, dá pra ver que o camisa 7 passa de ano fácil. Olha só isso, boletim verdinho, não tem uma nota vermelha. Respeitei. Se antes no Manchester United ele prestava homenagem no começo do jogo quando estava perfilado porque sabia que não ia marcar, agora no Real Betis é diferente. O Antony Prime 2025 está fazendo chover gols por lá e consegue comemorar e mostrar sua mensagem como um grande craque. O próprio técnico do Betis, Manuel Pellegrini, destacou o impacto imediato do brasileiro, elogiando sua capacidade de decisão e velocidade. A sua contratação é muito importante, é um jogador de grande qualidade, como já demonstrou ao longo de sua carreira. O Manchester United o comprou por uma quantia significativa, mas por várias razões não conseguiu vingar, e chega aqui com todas as esperanças e exigências. Pode ser um jogador muito importante para nós, queremos a velocidade que ele tem, no 1 contra 1, pode marcar gol sem ser um goleador nato. Como a ala direita que está um pouco vazia, precisamos de um ponta desse lado, disse o treinador. E o mais impressionante, o Betis já cogita ficar com o Antony em definitivo. O CEO do clube, Ramon Alarcon, revelou que as conversas com o Manchester United pode acontecer, pois o jogador encaixou perfeitamente no sistema da equipe. O que parecia ser apenas um empréstimo para salvar sua carreira pode acabar se tornando um novo lar para o Antony. Mas será que o Manchester United ainda vai querer ele de volta? Essa é a grande questão.
A realidade é que o Manchester United queria que o Antony chegasse do jeito que ele chegou no Betis, na equipe do United, só que lá não rolou. Era um clube que estava cheio de problema, aí fica difícil também o jogador jogar bem. Se fosse só o Antony que não jogou bem no United, tava tudo ok, mas não, são vários. Então, nessa daí dá para tirar um pouco do Antony da reta. Agora no Betis, ele chegou o prime do prime. Nos últimos anos, o Manchester United deixou de ser um clube onde jogadores atingiam seu auge para se tornar um verdadeiro cemitério de craques. Jogadores talentosos Cemitério de craque, velho. Mas saem pela porta dos fundos, muitas vezes desacreditados e em baixa. Veja o caso do Jadon Sancho, contratado por mais de 85 milhões de euros. Nunca conseguiu desempenhar no United, mas bastou sair e voltar ao Borussia Dortmund para chegar à final da Champions League sendo um dos melhores. Isso que é mais bizarro, né? Todos os caras que saem do United e vai para outro clube, no outro clube ele joga bem, meu. Jogadores do time. E ele não foi o único. Paul Pogba, Donny van de Beek, Di Maria, Memphis Depay, todos chegaram ao United como grandes jogadores e saíram piores do que entraram. Até mesmo Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história, teve problemas dentro do clube. O problema ficou tão evidente que até os jogadores começaram a falar disso. Quando Marcus Rashford fez uma postagem recente no Aston Villa, Jadon Sancho comentou apenas uma palavra: liberdade. Tá nóis, aqui o cara foi embaçado, hein? Liberdade cantou, meu parceiro. Paz, justiça e liberdade. O United virou uma prisão dos jogadores. Para muitos, isso resume o que é jogar no United hoje. Um clube que suga a confiança de seus jogadores e o faz render abaixo do esperado. E foi exatamente nesse cenário que Antony se encontrou. Contratado por quase 100 milhões de euros, pressionado desde o primeiro dia, criticado por cada passe errado. Em pouco tempo, ele passou de promessa para piada. E no Manchester United, quando a confiança vai embora, não tem volta. A única solução virou foi sair. Meme, meu. Para alguns, o empréstimo ao Real Betis parecia um rebaixamento na carreira. Mas o que ninguém imaginava era que essa saída não significaria o fim, mas sim a redenção de Antony. O futebol é um esporte de altos e baixos. Um jogador pode sair do topo e, em questão de meses, ser tratado como uma decepção. Mas a grande diferença entre aqueles que somem e aqueles que renascem está na resiliência. Antony foi desacreditado, criticado, colocado como mais um nome na lista de jogadores que não deram certo na Premier League. Mas ele nunca aceitou esse rótulo. Ele saiu do United e encontrou no Betis um novo começo, uma nova chance, um novo palco para mostrar ao mundo que seu talento ainda pode brilhar. E você, acredita que Antony pode recuperar sua melhor versão? Cara, é o seguinte, jogar no United não compensa. Todo mundo que vai pra lá fica péssimo, não consegue jogar nada. Agora o Antony, palma, saiu do United, saiu quietinho, foi pro Betis, começou a trabalhar e tá jogando muito, cara. O cara se reencontrou, se achou novamente no futebol e é isso aí, bola pra frente. A fase do United já passou, agora é uma nova fase, a fase de jogador decisivo, um dos principais jogadores do Betis nessa temporada, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vocês vão me dar uma força enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.